Durante a pandemia de Covid-19, publicamos no nosso portal GameGeses uma série de artigos sobre escape rooms e sobre como as empresas que oferecem esse tipo de serviço buscaram alternativas para continuar na ativa. Para mais detalhes, recomendo ler essa série em nosso portal, mas resumindo, escape rooms é um tipo de jogo em que um grupo é trancado em uma sala repleta de enigmas, e esse grupo precisa resolvê-los em um período determinado de tempo para conseguir vencer o desafio, ou seja, para conseguir escapar da sala. E por falar em enigmas ou puzzles, isso me lembra muito diversos jogos de computadores da década de 80 e 90, em que os designers tentavam superar os desafios tecnológicos, as limitações tecnológicas, projetando jogos com essa mecânica, os enigmas, para conseguir prover aos jogadores horas e horas de entretenimento. Mas essa é a GameGeses Dixit, em que recomendamos jogos recentes. Eu sou Rodrigo de Godoy Domingues e seguindo então essa ideia das escape rooms e dos jogos de enigma, vamos apresentar a vocês um jogo que provavelmente passou desapercebido. Os gráficos simples desse jogo certamente não irão atrair a atenção daqueles que esperam um jogo bonito, mas os desafios projetados sob uma mecânica um tanto quanto inovadora tornam esse jogo excelente e merece atenção, ele merece ser experimentado. Veja então o porquê o jogo Baba Is You vale a pena. Idealizado em uma Game Jam, um evento em que em 24 ou 48 horas um grupo deve produzir um jogo sob um determinado tema, e nesse caso o tema era Not There, ou traduzindo livremente para Não Está Lá. O finlandês designer de jogos Arvi Teikari teve a ideia de utilizar uma mecânica básica para manipular as próprias regras do jogo. Veja só como ficou essa criação. Com os gráficos bastante simples, o jogo foi desenvolvido pensando na mecânica como elemento principal, garantindo a diversão pela jogabilidade, não pelos gráficos ou história. Aliás, os gráficos são simples intencionalmente. Lembrem-se, o jogo foi feito durante uma Game Jam, um período de 24 ou 48 horas. Não dava para fazer gráficos bonitos. A introdução ele inicia apresentando alguns elementos, como por exemplo, Baba, o protagonista que dá nome ao jogo. Outros elementos como muro, pedras e uma bandeira. Observe como os elementos são apresentados em sequência pelo desabrochar das flores e até então os controles não respondem. Outros elementos apresentados são as atribuições pelos verbos e os atributos como stop, push e win. E claro, o desabrochar final, indicando o termo you, ou você, que dá início à resposta de interação com o usuário, com um indicativo sobre como mover no topo da tela. O desabrochar final foi o mais longo, pois o termo you é um dos mais importantes no jogo. Temos então os elementos sujeito, como pedra, muro, bandeira e o Baba, os elementos de atributos como push, que é empurrar, stop, que é parar, you, que já mencionamos, e win, que é vencer. Todos esses elementos são manipuláveis. Além dos elementos de atributos, temos também os elementos de verbo de conectivos. Nesse caso, nessa fase, temos apenas os elementos de verbo is, que significa é. Assim, podemos ler as construções como Baba é você, pedra é empurrar, muro é parar e bandeira é vencer. Mesmo em inglês, as construções gramaticais não são corretas, mas assim mesmo é possível entender o que cada construção significa.
como se fosse uma criança falando. Vamos concluir a primeira fase. Para isso, basta chegar ao objeto de condição de vitória. Nesse caso, é a bandeira. Existem diversas formas de se chegar à conclusão do jogo. Essa é uma delas. Assim conclui-se a primeira fase, o primeiro, digamos assim, enigma. Mas vamos jogar ela de novo e fazer umas experimentações? Bem-vindo a Baba Is You. A primeira experimentação é o que acontece se você move o atributo push, ou empurrar, atribuído às pedras, e tenta mover-se por elas. Como não há nenhuma outra atribuição ao sujeito pedra, a mesma deixa de fazer parte da regra do jogo. Agora é só um elemento decorativo e podemos passar por ela e acessar diretamente a bandeira. Veja o que acontece se eu tirar o atributo com o verbo atribuído a Baba, ou seja, o you. Eu posso tirar também o verbo. Quando isso acontece, você tem a opção de desfazer ou reiniciar a fase. Você acabou de perder o jogo. Isso é excelente. Ah, como eu gostaria de ter um desfazer nos jogos de enigma das décadas de 80 e 90. Esse primeiro experimento com a primeira fase demonstra que há mais de uma maneira de se concluir a fase. Como concluí-la vai depender de como o jogador raciocina. Assim, dois jogadores podem perceber a dificuldade de uma fase de forma diferentes. Veja, aqui eu mudo qual termo é o de conclusão da fase. Nesse caso, ao invés da bandeira, eu coloquei a pedra. E qualquer pedra serve. A primeira fase é a introdutória, por isso ela é bem simples, mas apresenta tudo o que o jogador precisa saber para jogar o resto do jogo. A partir dela, as fases começarão a ficar mais elaboradas. Assim, o jogo garante horas de diversão, mesmo parecendo ser um jogo simples. Veja, eu não tenho como escapar, mas se eu remover o atributo parar atribuído a muro, eu tenho como passar. E agora eu tenho acesso aos outros elementos. Como nós vamos vencer, nós podemos atribuir flag is win, mas nesse caso, vamos atribuir win para o muro. E agora em qualquer lugar do muro que eu encostar, essa fase é concluída. Baba Is You foi lançado em 2019 para as plataformas Steam, em PC, Mac e Linux, Nintendo Switch, mas o mais divertido ainda está para ser produzido. Com planos para 2021, os responsáveis por Baba Is You pretendem disponibilizar um editor de níveis para que você e seus amigos criem seus próprios enigmas. Então um novo nível de diversão irá começar. Baba Is You é um jogo visualmente simples, mas mesmo sendo simples, o visual é cativante. Deixe seu preconceito de lado, não é só jogo fotorrealista que é bom. Na verdade, a maioria dos jogos fotorrealistas só são bonito mesmo. Dê uma chance ao Baba Is You, pois ele é cativante e desafiador. Baba Is You foi o jogo da vez aqui no Game Jazz Dixit. Fique ligado, toda quarta-feira traremos uma recomendação nova de jogo para vocês, pelo menos jogos produzidos a partir de 2012. E toda quinta-feira temos a Game Jazz Memento, onde recomendamos jogos mais antigos. Eu sou Rodrigo de Godoy Domingues, essa é a Game Jazz Dixit, nós somos a Game Jazz. Siga-nos no Instagram, curta a nossa página no Facebook, verifique o nosso portal, nós sempre trazemos informações sobre o mundo dos jogos. Até a próxima e joguemos!